Começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, minha gente. Que bom estarmos juntos novamente. Vocês repararam o dia de hoje? A cor do céu, a brisa fresca, pássaros cantando e voando no espaço, os insetos em toda parte procurando, de alguma forma, a sua forma de vida. E o homem acorda mais um dia, nesse inverno fantástico, para fazer as suas conquistas, desbravar as suas estradas, vencer as suas dificuldades, ultrapassar e resolver problemas, tentar a todo custo não criar dificuldades, não guerrear, não competir, e tendo o seu livre-arbítrio, a escolha livre e a possibilidade de caminhar para onde seus pés o dirijam, deixando seu coração falar, as suas expressões físicas denunciarem quem ele é, e mais um dia de vida cada um de nós tem para que cada um de nós concretize seus sonhos, suas conquistas, e que o caminho a ser percorrido de cada um de nós seja menos pedregoso, menos espinhoso, que encontremos mãos estendidas, corações que nos afaguem, ouvidos que nos ouçam, sorriso nos lábios, nos rostos, e que os abraços sejam fortes, aconchegantes, e que nós tenhamos a certeza, em que pese toda esta reclusão ainda reinante, que em bem breve futuro retornaremos às nossas atividades normais. Para que esta pandemia, esta reclusão, este afastamento está servindo para cada um de nós? Temos ouvido nossa consciência? Temos procurado em nós mesmos razões para louvar e agradecer? Se por momentos nos sentimos tristes, inseguros, nos sentimos aborrecidos, o medo surge de repente e o desânimo, enfim, nos sentimos como se estivéssemos perdidos e abandonados. Lembrem-se sempre, companheiros meus, estamos sempre rodeados de espíritos desencarnados e que se aproximam de nós ou estão ao nosso redor por motivos kármicos ou por questões de afinidade. Afinidade significa sintonia. Então devemos sempre lembrar que temos que ter muito cuidado ao elaborarmos algum sentimento, ao nos dirigirmos a vida a alguém com palavras agressivas ou com palavras doces, elas retornarão para nós na mesma energia que nós
dispendermos com elas. Temos que ter consciência sempre que tem dois aspectos os sofrimentos do homem de natureza kármica: a provação e a expiação. Esses dois aspectos têm como objetivos educar e reeducar para o crescimento íntimo de cada um de nós. A provação é a experiência requerida, pedida, solicitada, ou a proposta feita pelos guias espirituais, e isso ocorre antes de nós renascermos, antes desta reencarnação. Os guias nos examinam as nossas fichas de evolução, avaliam as probabilidades de vitória e os recursos no alcance que o espírito irá reencarnar. Os recursos são apresentados como tendências, aptidões, limites e possibilidades, dores, alegrias, enfim. Essas propostas são por nós escolhidas. As expiações, ao contrário, constituem uma medicação eficaz, porquanto, reincidente no erro, vamos passar pela mesma expiação para ver se nós temos a capacidade de suportar a dificuldade, de aprender esta prova educativa, ou vamos nos rebelar por escolhas que a gente não fez e a gente não quer experimentar esta expiação. Todos nós estamos no planeta escola, num planeta hospital ou num planeta presídio. Em quais destas três possibilidades estamos nós abrigados? Planeta escola, planeta hospital ou planeta presídio? Estamos sim aprendendo, reaprendendo, e a reencarnação, bendita justiça divina, nos está dando, neste momento atual, a grande chance de reavaliarmos as nossas tendências, as nossas aptidões, as nossas dores que podem ser suportáveis e as alegrias que nos possibilitem um resultado educativo. Conta-se que um jovem discípulo, aproximando-se do seu mestre, perguntou-lhe: "Que poderei fazer para tornar o mundo melhor? Veja a humanidade infeliz. O homem age com perversidade e agressividade. Em todo lugar se depara com o ódio, com a inveja, com a injustiça, com o desrespeito. Encontra seres egoístas, orgulhosos, vaidosos. Somente encontro sombras onde esperava descobrir a luz. O que fazer, mestre?" O mestre permaneceu em silêncio, enquanto o aprendiz, muito entristecido, perguntou novamente: "Mestre, gostaria de acabar com o mal da terra definitivamente, acabar com a miséria e o sofrimento, mas me sinto sem condições. Que poderei fazer em favor dos infelizes e perversos?" O sábio então respondeu com bastante serenidade: "Mudar as condições da terra e dos seus habitantes neste momento é tarefa impossível. No entanto, se te encontras realmente interessado em contribuir em favor da humanidade para que todos sejam felizes, entra em ti mesmo, te tornes gentil, melhor e iluminado. E a partir deste momento haverá um perverso
e um ignorante a menos no mundo. E continuou a sua meditação. Quando, há alguns anos atrás, eu tive a grata chance de ter em minhas mãos um dos primeiros livros da codificação de Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, descobri um mundo novo. Tive a minha alma revigorada, me senti liberto de tantos preconceitos e, ao mesmo tempo, descobri a vida além da matéria e a grande liberdade que o Espiritismo nos dá de escolher o caminho a ser seguido, tirando a definição de pecado, mas sim de ignorância e erro, porquanto o que mais nos assustava é em cometer algum engano, em sermos punidos por Deus, que na verdade é a grande misericórdia, é o amor supremo e que nos quer felizes e nos quer vencedores. Então, naquela época, nos idos de 1970, eu comecei a ver a vida com outro prisma, mas também comecei a ver em mim os grandes defeitos que era e ainda sou portador. E comecei a trabalhar em mim a briga interna para que essas falhas de comportamento, de sentimento, os maus hábitos dessem lugar a coisas boas e nobres. Então, aquele que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar suas emoções perturbadoras, para evitar o quê? O desequilíbrio e, consequentemente, a dor. O Espiritismo não fez milagre, não me mostrou milagre. Muito pelo contrário, ele mostrou em mim o que eu sou, o que eu ainda tenho que ser, o que eu poderia ser, mas quanto ainda eu precisava me esforçar para alterar aquelas situações que me constrangiam, um vazio no peito. As questões começaram a ser respondidas. O mundo exterior continuou a mesma coisa. As dificuldades, os problemas, a vida seguiu o seu curso. Mas eu comecei, como diz um companheiro espiritual, a ouvir a minha barba crescer. Comecei a dar ouvido a mim e a tentar dominar esses monstros pessoais que invadiam meu coração, invadiam minhas atitudes, invadiam meus pensamentos, e eu não conseguia dominá-los a contento, e de tropeço em tropeço, de queda em queda, eu comecei a observar que eu tinha muito mais a fazer, a lutar para conseguir vencer a mim próprio primeiro. Muitos amigos espirituais me orientaram, me ajudaram, me incentivaram, me levaram por caminhos que eu ia descobrindo aos poucos, e esses caminhos me mostravam a divindade nas matas, a divindade nas águas, a divindade nas pedreiras, a divindade nas flores, a divindade no mar, nas cascatas, nos ventos, nos raios, a divindade simples
das pessoas de idade, daqueles que davam conselhos com paciência e sabedoria. As emoções perturbadoras continuavam o apego material, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desânimo, o pessimismo, a preguiça estava presente, a irritação, o ciúme, a agressividade, a ganância, a posse, a ilusão, supondo eu ser um espírito privilegiado e especial. Que Deus deveria ouvir as minhas preces e que esses amigos espirituais que me eram apresentados também deveriam estar trabalhando para que eu conseguisse vencer e que as dificuldades desaparecessem. Lendo, relendo, pesquisando as outras obras de Kardec, foi quando eu vi que eu tinha que passar por caminhos provatórios e de expiação, para que eu conseguisse, de alguma forma, me deparar comigo próprio e conseguir dominar as feras existentes dentro de mim, para que eu pudesse dar um passo adiante, caminhar mais um pouco. Afinidade significa semelhança. Para merecermos a assistência dos bons espíritos, é necessário que nós também sejamos bons. Para que não sejamos vítimas de espíritos orgulhosos, devemos distinguir o nosso orgulho e abafar o nosso excessivo amor próprio. Para não sermos guiados por espíritos perversos, nem sequer pensemos no mal. Devemos fugir dos vícios para que fiquemos rodeados por espíritos bons e não viciosos. Temos que ser fraternos, tolerantes, benevolentes e caridosos. Temos que estabelecer a afinidade moral com espíritos virtuosos, porque este é o único meio de gozarmos de seus favores, de sua presença, de seus conselhos, de suas ajudas. Lembremos-nos que onde está a virtude, não há lugar para vícios. Onde existe luz, não tem espaço para sombra. Onde existe o bem, o mal não tem acesso. Onde reina um sincero desejo de praticar a caridade, nenhum espaço para o desânimo, para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para o mal. Nós estamos preenchendo o nosso tempo e certamente estamos começando a despertar. Cristo disse, através do apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Significando dizer que sono, a ignorância, é uma forma de morte, um desperdício do aprendizado. E quando se desperta, Jesus nos esclarece, a fim de avançar em busca da nossa própria libertação. Lembrem-se sempre que os grandes triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua afinidade, para o seu compromisso, conscientes do próprio valor. Corajosos, vão para a batalha, superando as próprias dificuldades e tentando, de alguma forma persistente, superar as dificuldades, desenvolvendo as suas virtudes.
me faz lembrar que Maria de Magdala ou Maria de Madalena despertou ao encontrar Jesus, transformando-se totalmente e estando liberta de 7 obsessores extremamente perversos. Paulo de Tarso despertou após a chamada de Jesus e nunca mais foi o mesmo. Francisco de Assis aceitou o convite de Jesus e renasceu abandonando o homem velho, tornando-se um defensor da natureza. Também Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, Pasteur, Albert Schweitzer, São Vicente de Paulo, Aleijadinho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, anônimos também, nos vários campos de afinidade, de atividade, também se despertaram para a realidade de cada um deles e alteraram o caminho para a sua grande vitória final. Estar desperto significa estar construindo livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, principalmente aberto ao amor. Lembre-se que João, no capítulo 12, versículo 35, diz o seguinte, palavras de Cristo: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, no livro Esperança, diz o seguinte: tu és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu vaso, é tua veste, é tua harpa e é tua enxada. Manter-se equilibrado e não perder a harmonia na atualidade quase sempre é impossível. Enquanto se viver no plano terrestre, sempre nos defrontaremos com dificuldades e com dor. Para onde nós nos viremos, teremos um convite para fazermos uma escolha e tomarmos uma decisão. Se tivermos sabedoria, escolheremos o caminho do menor sofrimento, porque diariamente cometemos erros maiores ou erros menores. E isto mostra que a atual conjuntura da afinidade planetária de seus habitantes, ainda muito pesada e cheia de vícios que todos nós carregamos através de uma existência ou das várias existências. Agora devemos também fazer um apanhado de nossas lembranças e vamos reparar que hoje, se nós voltarmos no tempo, quantas aflições, quantas dificuldades, quantos sofrimentos que já foram resolvidos por nós, foram superados e hoje nos servem de lições e são recordações guardadas no fundo de nosso baú do coração. Se nós observarmos, a nossa caminhada é de etapa em etapa, nada dá saltos. Semente, flores e frutos. Não há privilégio no planeta Terra, em parte alguma. Tudo é sequência na natureza. Observemos. Uma espiga se enche de grão em grão. Uma árvore se desenvolve milímetro a milímetro. A floresta nasce de sementes insignificantes. O tecido começa com fios.
a mais famosa ou as mais famosas obras literárias foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica e edificada é edificada palmo a palmo. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. Para chegarmos ao 10, passamos por várias numerações. Para chegarmos a ter a consciência de que precisamos mudar, tivemos que passar por grandes dificuldades, reincidir nos erros, nos conceitos, nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos. Mas agora, quando Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa que estamos mais conscientes de quanto precisamos ainda caminhar, mas quanto também já caminhamos, quantas conquistas ainda precisamos alcançar, mas quantas já alcançamos. Desejamos utilizar a nossa melhor parte, os nossos melhores sentimentos. Vale lembrar que todas as aflições que enfrentaremos e que procuraremos nos caminhos ensinados por Jesus serão sempre aqueles testes maiores para que a gente mostre a extensão e a solidez de nossa fé. Vivemos na Terra tempos muito difíceis. A maldade de alguns indivíduos é audaciosa e é intimidadora. Parece que a humanidade está retrocedendo aos tempos da barbárie e nada se pode fazer para deter esse estado de coisas. Em quase todos os setores da sociedade vamos encontrar vestígios da violência em suas mais variadas expressões. E por que isso acontece? Será que a humanidade é formada, em sua maioria, por pessoas más? Onde estão as pessoas de bem? Será que nós podemos avaliar uma sociedade pelo número de presidiários numa penitenciária? Será que nós poderemos medir a saúde de um povo pelo número de pacientes internados em hospitais? Será que nós poderemos medir a bondade pelo número de criminosos, ou de exemplos, ou de propagandas, ou de notícias que nos abalam, nos intimidam, nos assustam? O Livro dos Espíritos, na questão 932, Kardec pergunta aos sábios do espaço: por que o mundo, a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Os espíritos respondem que a fraqueza dos bons é muito maior do que a audácia dos que fazem o mal. Percebe-se então que a humanidade está como está porque os maus são intrigantes, são audaciosos e intimidam os bons. E a timidez dos bons é a grande responsável pelo estado atual das coisas da sociedade. Impressionante como as pessoas de bem se deixam levar por essa onda de violência. Me faz lembrar que a grande Madre Teresa de Calcutá, começando a sua obra, trabalhando na sua grande missão no planeta, certa vez, olhando para a cruz, e se deteve vendo Cristo ali preso, sem vida,
e aos pés dele estava escrito duas palavras: tenho sede. Ela ficou a pensar, meditar e perguntou a si mesmo: o que é que eu já fiz para aliviar a sua sede, Cristo? Então, ela se decidiu dar-lhe de beber. E isto fez com que ela saísse e abraçasse a todos aqueles que estavam em penúria, em sofrimento, abandonados, enfim, sofrendo. Em dado momento, ela pegou um homem todo maltrapilho, sujo, faminto, com feridas no corpo, colocou-o junto do seu peito e começou a chorar e pediu perdão a Deus, a Cristo, por ter tão pouco feito em favor da humanidade. Aquele homem, ali aconchegado em seu peito, olhou para ela e lhe perguntou: qual é a sua religião? E ela respondeu: é o amor. E qual é o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não amar, como amarei a Deus? O meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E por fim aquele homem perguntou para ela novamente: por que age desta forma? Porque agora, somente agora, eu conheço Jesus. Você já foi tocado por Jesus? O que aconteceu quando você sentiu ou se permitiu ser tocado por Jesus? A vida toma outro rumo. Tua vida é outra. A confiança renasce diariamente. Você luta diariamente para as suas conquistas pessoais. Você não se entrega. Você trabalha. Você procura se educar, educar os sentimentos, educar a palavra, educar os pensamentos. Começa a vigiar, começa a orar. Então, as grandes conquistas da humanidade foram feitas por pessoas comuns que abdicaram de muitos prazeres, de muitas facilidades, mas que se dedicaram fielmente na crença que poderiam deixar para o universo, aliás, para a humanidade, algo de bom. Então, alguém em algum lugar, em algum tempo, dedicou sua habilidade, sua tendência, seu sonho em produzir para a humanidade os grandes inventos, as grandes conquistas que hoje nós desfrutamos. Isso faz me lembrar do grande Thomas Edison, um eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, pois após 2 anos de experiências não bem-sucedidas, ouviu de um de seus colaboradores que, desanimado, argumentou: Dr. Edison, vamos desistir desse invento. Já fizemos 700 experiências inúteis. Não há mais o que tentar. Sereno, Edison retrucou então ao admirável companheiro: não nos é lícito abandonar a tarefa nesse momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados. E insistindo um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fio incandescente, numa lâmpada onde fora produzido vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude na claridade artificial da Terra. Eu estava ouvindo
uma palestra do grande e eminente orador, espírita, médium, ser humano, Divaldo Franco, falando do desânimo e que o Walt Disney faliu várias vezes e 42 vezes lhe negaram a ajuda para que ele concluísse seu sonho. Ele não desistiu e deixou para o mundo, em vários continentes, o mundo de Disney, onde todos se tornam criança, onde a fantasia está em toda parte, onde o belo, lúdico, o sonho, tudo é grandeza, tudo é maravilhoso e todos se tornam crianças e todos se tornam desarmados para a alegria e para a felicidade. Mas também a história nos conta vários fatos e pessoas que também deixaram a sua marca não de grandeza, mas de extravagância. Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus. Incitatus comia em balde de ouro, enfeitado com pérolas, mas mesmo assim não deixava de ser um cavalo. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, muito rica e muito poderosa, agia com brandura, todavia desencarnou devido a um câncer que não respeitou a sua soberania e a sua bondade. Judas, um dos discípulos de Jesus, não aproveitando a companhia do Nazareno, iludido pela ganância do mundo, traiu o Mestre com o seu beijo na face, recebendo 30 moedas de prata e, ao reconhecê-lo como verdadeiro amigo, em desespero e arrependimento, cometeu o suicídio. Dimas, o bom ladrão, crucificado ao lado de Jesus, por reconhecer os seus erros e arrependendo-se profundamente, foi convidado a estar no paraíso. Madalena, ao ser tocada no coração pelo amor de Jesus, segue-o incondicionalmente, mas mesmo assim mantinha seus conflitos internos porque as tentações do mundo eram-lhe extremamente atraentes. Pilatos, ao lavar as mãos e por não ter encontrado qualquer pecado cometido por Jesus, assina a sentença da crucificação e morte de Cristo. Nero, imperador de Roma, completamente enlouquecido, tocava sua cítara após atear fogo na própria cidade que governara e tanto amara. Herodes, temendo ser deposto do poder, mandou assassinar crianças ao saber do nascimento de Jesus de Nazaré. Pedro, embora alertado por Cristo, negou-o por 3 vezes após o galo cantar. Paulo de Tarso, um dos grandes heróis do cristianismo, antes de se converter na estrada de Damasco, foi impiedoso perseguidor dos cristãos. Verificamos assim que as escolhas que fizeram esses personagens, demonstrando a realidade espiritual de cada um, sombra e luz, paz e guerra, dor e alegria, a liberdade e prisão, crueldade e mansidão, amor e ódio, que podem surgir no campo da vida de qualquer ser. Mesmo com a ajuda dos conselhos dos amigos espirituais, dos guias e protetores, o indivíduo acata ou não essas influências conforme sua vontade, seu momento espiritual,
e emocional, aproximando ou afastando por afinidade as energias boas ou mais durante sua existência. Estamos a todo momento cercados por espíritos desencarnados que nos influenciam para a luz ou para a sombra. O homem é o que é a vida espiritual que ele mantém e tudo que ele abriga no seu coração. Tem que, todos os dias, fazer uma limpeza emocional, uma limpeza espiritual, reconsiderar atitudes, reconsiderar conceitos, pensar sempre que temos uma promessa que o Senhor nos disse que seríamos felizes, que já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal e futuramente seremos para o reino angelical. Precisamos trabalhar em nós, que fazermos de nós motivos de alegria, motivos de satisfação para os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que dependem de nós, para aqueles que convivem conosco, e lembrando que hoje o maior desafio é seguir Cristo. Ou é Cristo ou é desespero. João disse que aquele que diz permanecer em Cristo deve também andar como ele andou. Jesus permanece em imagem, em cartazes, em bandeiras, em medalhas, em adornos, em cânticos, em poemas, em discursos, em sermões, em estudos, em contendas. Mas isso é muito pouco se não possuímos os ensinamentos na consciência e no coração. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por meu intermédio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve. Cristo disse, através de João, no versículo 10, capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta, significando dizer que para sermos felizes temos que acatar e entrar por esta porta onde o Cristo faz esse convite. Ele também nos disse: aquele que me segue não andará nas trevas. Temos ao nosso dispor 24 horas. Repito que os pesquisadores chegaram à conclusão que diariamente o homem é capaz de pensar 95.000 vezes. Se ele é capaz de fazer estes pensamentos durante um dia, se fizermos um balanço da qualidade desses pensamentos, seria com crédito? Seria com débito? Estamos aqui para multiplicar bens, somar valores e dividir esses valores para com aqueles com que convivemos, com os quais temos um caminho a seguir. Temos muito a fazer ainda para que o nosso planeta se torne um planeta mais brando, mais suave, mais feliz, com menos lágrimas, com menos dores,
Como Cristo disse que ninguém no mundo físico pode desfrutar de tudo quanto gostaria, porque se desfrutasse, já estaria no reino dos céus, que afinal não tem lugar na terra. A legião dos infelizes cresce diariamente e as estatísticas são assustadoras, especialmente nas áreas da loucura e do vício. Há muito mais ilusão e sonhos tornados pesadelos do que se imagina. A Terra, como eu disse, é um educandário, é um hospital ou é um presídio. Não é o jardim do Éden. Estamos aqui todos em regime de presidiários para que nós consigamos deixar que o homem velho se afaste dia a dia e que o homem novo se torne pleno, se torne feliz, se torne harmonioso. O homem necessita exercitar suas virtudes, avaliar seus conteúdos, hoje mais do que antes por motivos óbvios, porque diminuindo o equilíbrio individual ou coletivo, a saúde, a felicidade multiplicam-se, as angústias e a desarmonia do ser humano diminuem. A reencarnação é o meio pelo qual a justiça divina desmistifica a ideia de punição eterna e que ficarão sentados ao lado direito aqueles que foram bons e sofrerão para sempre aqueles que cometeram enganos. Todavia, através dessa bendita reencarnação, nós conseguimos refazer tantas atrocidades que fizemos no passado e recuperar o tempo perdido. Ainda bem que o Espiritismo nos ensina que não, por justiça divina, não podemos lembrar do passado, nem também poderemos saber o que nos acontecerá no futuro. Temos hoje o momento ideal para nosso crescimento em todas as formas de sentimento, de palavra e de atitude. Aqui vou deixar registrado alguns fatos que mostram que o sonho que cada um carrega e a sua perseverança e insistência faz milagres e todos começam a fazer de si a iluminação que cada um colocou em si. Dizem que aquele grande artista americano, Fred Astaire, no seu primeiro teste para o cinema, o memorando do diretor dos testes disse o seguinte, em 1933, da MGM: nada sabe representar, ligeiramente calvo, dança um pouco. Beethoven segurava o violino desajeitadamente e preferia tocar suas próprias composições ao invés de aperfeiçoar a sua técnica. Seu professor julgava-o um compositor sem qualquer futuro. Walt Disney, como já falei, foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Também faliu várias vezes antes de construir a Disneylândia. Os professores de Thomas Edison disseram que ele era burro demais para aprender alguma coisa. Albert Einstein não falou antes dos 4 anos de idade e não leu antes dos 7. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, insociável e eternamente mergulhado em seus próprios sonhos imbecis.
foi recusado na Escola Politécnica de Zurique. Pasteur foi apenas um aluno medíocre dos estudos do primeiro grau. Ficou em 15º lugar entre 22 alunos na matéria Química. Isaac Newton sempre foi muito mal na escola. Henry Ford fracassou e faliu 5 vezes antes de ser finalmente bem-sucedido. O grande general inglês Winston Churchill, autor da guerra, repetiu a 6ª série e só foi primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos de idade, depois de várias derrotas. Agora vejam bem, a reencarnação não significa que os pais têm que ser nobres, têm que ter cultura, uma posição social invejável para dar bons frutos. Sócrates foi filho de um artista sem qualquer expressão. Martinho Lutero foi filho de um mineiro. Cromwell, grande general Cromwell, foi filho de um cervejeiro. Franklin Roosevelt, filho de um fabricante de sabão. Machado de Assis, o grande Machado de Assis, foi filho de uma lavadeira. E não falar e não lembrar de Jesus Cristo, que foi filho de um carpinteiro. Então, vocês vejam bem que todos nasceram da mesma forma, desencarnaram da mesma forma, com a sensação dos seus sentidos, mas todos eles deixaram sua marca inquestionável pelos caminhos do mundo, e as enciclopédias, a história da humanidade nos conta quanta alegria, quanta beleza, quanta dedicação eles deixaram para que a humanidade hoje crescesse e desenvolvesse através desses experimentos ou dessas notícias, disso que eles deixaram para todos nós. Precisamos sempre lembrar, Cristo é o grande símbolo, é o grande espírito que chegou ao planeta e que deixou para nós a sua marca indiscutível de grandeza, de claridade, de beleza, de perfeição. Mas que a Ele devemos render graças, porque a partir do momento que Ele chega ao planeta, muda a face do planeta pelo amor, pela misericórdia, pelo respeito, pela igualdade, pelo trato comum. E Ele sempre disse para todos nós que deveríamos orar sempre e vigiar mais ainda para que as trevas não nos peguem. Então, tudo que nos está sendo dado por acréscimo de misericórdia, precisamos lembrar que temos que nos fazer merecedores, porquanto tudo chegará até nós no momento certo em que estivermos preparados no tempo de Deus. O tempo de Deus é aquele que vai nos dar o que nós precisamos na medida que precisamos, não o que queremos. Para terminarmos a nossa simples reunião de hoje, eu vou contar uma simples historinha que um homem iria viajar em férias e após procurar insistentemente pela internet o local ideal, achou um pequeno hotel localizado próximo ao litoral. Ele estava preocupado se haveria problema se ele levasse consigo o seu cão de estimação, que ele tanto gostava. Através do e-mail, ele enviou a seguinte mensagem para o dono do hotel:
Seu hotel é muito bonito e tranquilo. Gostaria muito de passar uma temporada e de levar meu cachorro. Ele é disciplinado e se comporta muito bem. O senhor permitirá mantê-lo no meu quarto comigo à noite? O proprietário do hotel respondeu imediatamente: cuido deste hotel há muitos anos. Em todo esse tempo, nunca tive um cachorro que roubasse toalhas, roupa de cama, prataria ou quadros da parede. Nunca tive de expulsar um cachorro no meio da noite por estar bêbado ou fazendo desordem. E nunca tive cachorros fugindo sem pagar a conta do hotel. Claro, o seu cachorro é muito bem-vindo ao meu hotel. E se ele der testemunho que seu dono é também um homem de caráter, o senhor também será muito bem-vindo. Brincadeiras à parte, tenho ouvido ao longo dos anos a seguinte frase: prefiro ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Boa noite a todos. Espero que a nossa conversa de hoje tenha dado frutos. Desculpe minhas falhas, desculpe-me os tropeços, mas tento fazer da melhor forma possível e almejando e pedindo a misericórdia divina a esses dois amigos que se encontram sobre minha cabeça, Cristo de Deus e o grande São Francisco de Assis, que abençoe o lar de vocês, que abençoe o coração de vocês, que mantém vocês de paz, de bondade, de alegria, que dê elixir de harmonia, que vacine vocês contra o mal, contra a perseguição, contra a maldade, contra esse vírus que está atacando o mundo e que nós, em bem breve futuro, em grande sorriso estampado na face, com calor das mãos, nos reunamos em um grande abraço e dizermos um para o outro, sem precisar palavras, somente com um sorriso ou com a expressão nos olhos, a seguinte frase: eu te amo. Boa noite a todos. Fiquem em paz. E aí?